Uma das coisas que eu acho muito importantes da gente aprender como é que funciona, né, e realmente entender toda a funcionalidade desse sistema são as camadas de qualquer programa que trabalhe com esse tipo de sistema, né? A gente tem o Photoshop, você tem o After, você tem até mesmo programas de edição que tem uns tipos de camadas, né, coisa sobre a outra, e o Illustrator não é diferente. A diferença é que o Illustrator ele é meio louco, né, quando se trata de camadas, ele faz uma doideira de coisas que a gente precisa entender como funciona. Muitas pessoas fogem do Illustrator porque não entendem como funcionam as camadas dele. Então eu queria te mostrar, explicar realmente a base desse sistema para que você não fique aí desesperado, pensando que o mundo acabou por não entender as camadas, né? Aqui embaixo do lado direito eu tenho as camadas, eu posso dar 2 cliques para abrir o painel. Se não estiver aparecendo esse cara, vem aqui um Window, você vai ter aqui ó, Layers, que é o atalho F7. Então tá aqui ó, Layers. Eu vou tirar esse cara aqui do canto, ó, vou clicar e arrastar e jogar aqui. Posicionar dessa forma para você entender. Então aqui eu tenho a minha primeira camada. Quando eu inicio qualquer arquivo dentro do Illustrator, ele me dá essa primeira camada zerada. Por exemplo, ó, criei um arquivo novo, tá aqui ó, Layer 1, minha primeira camada. Vou fechar esse arquivo, era só para você ter uma ideia. Estou aqui com essa camada número 1 e eu não tenho nada dentro dela. Ela é uma camada que está segurando para mim só essa parte branca. Então eu vou lá desenhar um retângulo. Desenhei um retângulo aqui, vou trocar a cor dele do preenchimento para a gente entender melhor, tá? Contorno vou deixar preto mesmo. Olha aqui nas camadas o que acontece. Eu tenho um olhinho, esse olhinho esconde ou aparece o que tem nesta camada. Aqui dentro eu tenho essa setinha, ó. Quando eu abro essa setinha, olha o que tem dentro dela. Tem esse path. Esse path aqui, na verdade, é esta forma que eu acabei de desenhar, esse retângulo. Então se eu clicar aqui ó, nesse olhinho, ele some ou aparece com esse quadradinho. Essa aqui é minha camada número 1. Dentro dela eu tenho uma subcamada, que é a camada do quadradinho. Se eu vir aqui e desenhar qualquer outra coisa, vou desenhar uma bolinha aqui, e vou colocar a cor dela de laranja, por exemplo. Então eu tenho as duas. Olha aqui na minha camada, eu tenho a setinha aqui do lado esquerdo, que eu posso fazer aparecer ou sumir o que tem na camada. Eu tenho esse path aqui, que é a bolinha, ó, onde se eu apertar, no caso, o olhinho some ou aparece. E embaixo eu tenho as opções também aqui ó, do quadradinho, se ele aparece ou se some. Então eu tenho duas subcamadas dentro de uma camada. Muito legal. E toda vez que você continuar fazendo coisas, escrever textos, desenhar, fazer qualquer coisa aqui dentro, vai ficar armazenando camadas novas. Por exemplo, vou digitar um texto, ó, digitei um texto, olha ele aqui aparecendo. Tem o quadradinho, a bolinha e o texto. Se eu vir aqui e fizer um desenho com a Pen Tool, por exemplo, ó, fiz a Pen Tool, deixa eu só trocar a cor desse cara para não ficar muito ruim da gente entender. Ó. Então eu tenho aqui esse triangulinho, olha ele aqui. Eu tenho o quadradinho, a bolinha, o texto e essa forma que eu fiz na Pen Tool, né, dentro dessa única camada. Quando eu seleciono um objeto aqui, ó, tá, que eu estou aparecendo dentro dessa camada, você vai ver que aqui do lado ele aparece selecionado. Ó. Fica esse quadradinho. Esse quadradinho quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou selecionando esse objeto do lado. Por exemplo, vou vir aqui nessa primeira forma que eu fiz. Ó. Clico aqui do lado da bolinha. Olha aqui. Ficou esse quadradinho, que quer dizer que eu estou selecionando esse objeto aqui na tela. Tá? Então é assim que funciona esse painel de camadas. Ele mostra quem está selecionado, eu posso selecionar por eles, e ele armazena dentro de uma camada, né, uma série de objetos. Eu posso criar novas camadas também. Eu posso vir aqui embaixo, ó, apertar esta folhinha, vou vir de novo, ó, apertei a folhinha, olha aqui, Layer 2. Eu vou vir aqui rapidamente, ó, nessa setinha aqui para baixo e vou contraí-la, né, para sumir o que tem. Vou clicar em cima da Layer 2. Então agora o que eu desenhar, o que eu fizer, vai para Layer 2. Vou criar uma nova bolinha. Vou deixar ela aqui na cor azul, que essas cores fortes estão acabando com meus olhos. Deixei azul, olha aqui. Camada 1 tem todos aqueles objetos que tinha. Camada 2 eu tenho só essa bolinha azul. Muito legal. Se eu quiser também, eu posso dar 2 cliques em cima da camada, ó, e colocar outro nome para ela. Vou colocar elementos 2, por exemplo. A camada 1, 2 cliques em cima do nome. Elementos 1. Deixei esse cara aqui. Se eu quiser a mesma coisa, o olhinho para sumir o que tem nos elementos aqui, ó, tá? Posso apertar o olhinho para sumir tudo que tem na camada. Posso abrir a camada e sumir elementos isolados. Tá? É a maneira como funciona. Aqui do lado também eu tenho essa cor, posso dar 2 cliques na cor aqui, ó.
eu tenho essa cor, que é a cor, né, de quando eu selecionar os elementos. Por exemplo, ó, selecionei a bolinha, tá vendo que as linhas são azuis? É porque a cor da camada é azul. Selecionei essa bolinha azul, olha aqui a parte de seleção dela, é vermelha, porque a camada é vermelha. Se eu quiser trocar isso, 2 cliques aqui, ó, nessa parte da camada. Vai abrir um painel onde eu posso mudar o nome, posso mudar a cor para um monte de cores que eu quero também. E se você não estiver feliz com isso, você pode clicar aqui, ó, nesse quadradinho e escolher outra cor deste painel horrível de Windows 95, né? Porque eu não sei porque que os caras não mudam esse painel. Você pode escolher aqui nessa gama de cores qual cor você quer e dar um OK. Ele troca aqui, ó. Então agora quando o elemento estiver selecionado, ele vai ficar com essas linhas nesta cor. Dá para você trocar. Eu não mudo isso aqui nunca, a não ser que de repente, se eu estiver criando várias camadas, né, eu vou criar várias. Ó. O Illustrator vai fazendo cores alternadas para mim. Se aparecer alguma que vai ficar muito ruim para visualizar, eu vou lá e troco. Senão eu não mexo nisso, eu acho tipo a maior bobeira do mundo. Quer deletar uma camada? Ó, seleciona ela e aperta aqui a lixeira, né, o lixinho aqui embaixo. Ou clica em cima da camada e arrasta e joga no lixo. Eu posso ir jogando, né, para essas daí que eu não quero mais trabalhar. Última coisa que eu queria mostrar das camadas para você é a possibilidade de você mandar o elemento de uma camada para outra. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bolinha aqui, ó, tá, vermelha, e vou jogar dessa camada elementos 1 para elementos 2. Vou clicar aqui, ó, tá, uma vez que eu já selecionei a bolinha, olha aqui que ficou esse quadradinho aqui, ó, tá, quadradinho azul aqui do lado. Clica nesse quadradinho e arrasta e solta aqui, ó, do lado da parte de elementos 2. Soltei, olha lá, a bolinha agora faz parte do elementos 2. Se eu mandar sumir tudo que tem no elementos 2, ó, sumiu esses 2 caras que tem. Então não se esqueça, tá? Você pode ir criando camadas novas e distribuindo os objetos, ou se você não entender de camadas e for fazendo igual eu te falei, você vai ter uma única camada e o Illustrator vai sair criando todas essas coisas para você. Então eu te aconselho sempre saber o que você está querendo, né, que tipo de trabalho você está desenvolvendo, para saber se vai ser importante ou não manter uma organização bonitinha nas camadas. No meu caso, às vezes eu trabalho com ilustrações, então é legal você trabalhar com umas camadas de forma mais organizada para o que você está fazendo. Às vezes uma camada pode ser um personagem, outra camada pode ser um cenário, outra camada pode ser um outro personagem. Então sempre tenha isso em mente aqui, que é a maneira como a camada funciona. Ah, só mais uma coisa. Quando você trabalha aqui com os elementos, do lado do olhinho, você pode clicar nesse quadradinho. Ó. Vou clicar no quadradinho da bolinha vermelha. Quando eu clico, apareceu esse cadeadinho, que quer dizer que eu não consigo mais selecionar o objeto. E eu posso fazer isso tanto para um objeto isolado, né, como eu posso apertar para a camada toda, e eu não consigo selecionar nada que tem naquela camada aqui, que no caso é a bolinha azul e vermelha, certo? Então alguns detalhes sobre camada, espero que você tenha entendido realmente esse processo que quebra bastante o galho, e é muito bom saber como o Illustrator funciona aqui, para não ficar pirado, né, igual muitas pessoas que não entendem esse processo.